Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez, né? É uma alegria estar contigo aqui para juntos compartilharmos da palavra de Deus, né? Termos um culto abençoado ao nosso Senhor, amém? Você que está conosco aí pelo Instagram, você pode já enviar aviãozinho aí para seus amigos, né? Convidar mais pessoas, ainda dá tempo deles entrarem na nossa live e poderem ouvir uma palavra de Deus maravilhosa. E você que vai ouvir essa mensagem pelo canal, nosso canal do YouTube, vai receber essa mensagem, encaminha para outras pessoas também, para poderem serem edificados, amém? Aleluia. Eu queria ler um texto maravilhoso que está escrito no segundo livro de Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Aqui fala a história de um grande homem de Deus chamado Elias. Elias foi um profeta da época do Velho Testamento, um homem que nasceu na cidade de Tisba, e pouco se sabe sobre a sua família, mas ele é citado como um grande homem de Deus na palavra de Deus, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre a história desse homem, e onde tiraremos aqui lições, ensinos maravilhosos para as nossas vidas. Eu quero ler um texto breve aqui, que é primeiro livro de Reis, capítulo 19. O versículo 1 diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo vigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a tua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminho de um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois disso, deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Só até aqui. Queridos, a história desse homem é surpreendente, tá? Porque fala de um homem de fé. Quando você lê a partir do capítulo 17 do primeiro livro de Reis, você vê a história de um grande homem, um homem que demonstra uma grande coragem, tá? Um homem que lançou a profecia que Deus que não choveria sobre a terra, e a Bíblia diz que de fato não choveu durante 3 anos e 6 meses. E isso aconteceu porque foi um período em que o povo de Deus estava desviado, afastado do Senhor. O povo de Israel agora estava adorando a um Deus chamado Baal, que tinha a representação de uma imagem de escultura de um touro, e adorava também a uma deusa chamada Será. E a Bíblia diz que Elias profetizou essa seca, mas Deus levou ele, ordenou a ele para ficar na beira de um riacho chamado Riacho de Querite. E a Bíblia diz que esse homem de Deus, obediente, cheio de fé, ficou ali na beira daquele riacho. E a Bíblia diz que Deus dava ordem aos corvos para levar diariamente para ele, 2 vezes no dia, pão e carne. E isso é algo surpreendente, porque o corvo, conhecido como uma árvore também de rapina, que come carne, ele não comia a carne que era destinada para Elias. Havia uma ordem de Deus que aquela carne que ele deveria levar, aquele pão com carne, aquele hambúrguer, né, digamos assim, era exclusivo para Elias, e o corvo não comia. E a Bíblia diz que Elias ficou muitos dias na beira daquele riacho, porque Deus havia protegido Elias para que ele ficasse ali, enquanto a seca estava matando muitas pessoas, o desespero estava grande, mas Elias estava num lugar reservado, onde tinha água e onde era alimentado por Deus. Só que a Bíblia diz que o riacho secou e Deus deu uma ordem a Elias: Elias, sai daí e vai agora para Sarepta. Lá eu ordenei uma mulher que lhe sustente. E
como nem tudo nessa vida às vezes dura para sempre, Deus ele pode abrir uma porta, mas essa porta pode se fechar, e Deus ele abre uma outra porta. E assim aconteceu com Elias. Deus manda Elias sair do riacho que havia secado, e Deus disse: agora vai para Sarepta, uma cidade. E Elias vai para Sarepta em obediência à palavra de Deus. E Deus tinha dito a ele: olha, eu já ordenei a uma viúva que lhe sustente. Se você não conhece a história de Elias, quando ele chega a Sarepta, ele não encontra uma viúva rica, ele não encontra lá uma viúva que foi esposa de um juiz. Não, o que ele encontra lá era uma mulher falida, era uma mulher que tinha em casa apenas a sua última refeição para ela e para o seu filho. Só que Elias ele acreditou na palavra de Deus. Deus tinha dito que tinha falado para ele que uma viúva iria sustentá-lo ali. E quando Elias chega na casa da mulher, a viúva de Sarepta, a Bíblia diz que ele profetizou sobre a vida dela que não ia faltar comida na casa dela. E ele pediu para que fizesse a última refeição para ele, desse primeiro para ele, porque certamente Deus iria prover. E ela fez, e a Bíblia diz que não faltou comida nem para Elias, nem para a viúva, nem para a sua família. Então Deus ele realizou um milagre ali naquele lugar. Posteriormente nós vemos Elias num monte chamado Monte Carmelo, onde ele levou todo o povo de Israel para lá. Esse povo de Israel, ao qual eu falei que antes servia ao Senhor e agora estava servindo a um outro Deus chamado Baal e Aserá. E Elias decidiu fazer um desafio ali diante do povo e diante dos 450 profetas de Baal e dos 400 profetas do poste ídolo de Aserá. E a Bíblia diz que Elias fez o seguinte: olha, nós vamos levantar um altar, eu levantarei um altar ao Deus de Israel, e vocês, profetas de Baal, vão levantar um altar ao Deus de vocês. E ele disse: vamos orar, eu vou fazer a minha oração ao meu Deus, e vocês farão a oração de vocês ao Deus de vocês. E o Deus que responder por meio de fogo, esse é que será Deus. E a Bíblia diz que Elias preparou o altar de pedras, matou o animal, despedaçou o animal, colocou lá. Os outros profetas fizeram também da mesma forma. Só que Elias fez o seguinte: olha, eu quero que no meu altar que eu levantei ao Senhor, joguem água. E a Bíblia diz que jogaram a água no altar de tal forma que molhou o sacrifício, molhou as pedras, molhou a lenha, de tal forma que criou um pequeno riacho, uma quantidade de água ao redor do altar. Somente no altar que Elias havia levantado ao seu Deus. Os profetas de Baal levantaram o seu altar, começaram a se cortar com navalhas, e eles clamavam ao Deus deles chamado Baal, mas Baal não respondia. Elias até zombou disso, e a Bíblia diz que Elias fez uma oração ao seu Deus, ao Deus de Israel. E a Bíblia diz que quando Elias ora, Deus mandou um fogo caindo do céu, que caiu sobre o altar, que consumiu o holocausto e que consumiu a lenha, as pedras, e ainda lambeu toda a água que estava ali ao redor. Ao ver isso, o povo começou a glorificar o Senhor. E Elias tinha dito ao povo: se o Senhor ele é Deus, então sirva ao Senhor. Mas se Baal é Deus, então sirva a Baal. E o povo decidiu, a partir daquele momento, servir ao Senhor. Elias levou o povo a uma decisão. Então, um homem poderosamente usado por Deus. E Elias, quando sai dali, a Bíblia diz que ele pega os profetas de Baal e ele mata todos os profetas à espada. Essa notícia chegou aos ouvidos da rainha, uma rainha sanguinária chamada Jezabel, uma mulher terrível, maligna. A Bíblia diz que ela sustentava os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas do poste ídolo. Ao ouvir que Elias havia matado os seus profetas, ela mandou o seguinte recado para Elias: que amanhã, a essas horas, que os deuses me matem se eu não tiver tirado a sua vida. O homem a qual eu falei há poucos instantes, que creu e foi alimentado por corvos, o homem que foi sustentado por uma viúva mais pobre do que ele, o homem que clamou a Deus para que Deus mandasse fogo do céu, o homem que não teve medo de enfrentar 450 profetas de Baal e matá-los à espada,
Agora, ao ouvir a notícia de uma rainha sanguinária que iria tirar a vida dele, a Bíblia diz que Elias teve medo. A Bíblia diz aqui que Elias, ele fugiu, ele correu para salvar a sua vida. No capítulo 19, no versículo 2, diz assim: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo vigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E no versículo 3 diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Ao ler esse texto, algo me chamou a atenção. E é isso que eu quero falar com você nesse dia de hoje. Não alimente os seus medos. Elias foi um homem que teve experiências extraordinárias com Deus. Ele pôde ver o sobrenatural de Deus. Mas diante de uma má notícia, diante de uma notícia de ameaça, ele teve medo. E naquele momento, ele desencadeou medos terríveis dentro dele. E ele começou a alimentar os seus medos. Eu acredito que a falha de Elias não foi ter medo da má notícia de uma mulher sanguinária. Provavelmente qualquer um fugiria, decidia sair dali, tá? Mas o que nós vemos após isso é Elias em situações em que ele começa a alimentar os seus medos. E nesses dias a qual nós estamos vivendo, nós precisamos ter muito cuidado. Os noticiários, as informações, as estatísticas, uma previsão do futuro, de como será, tantas incertezas, pessoas com medo de uma catástrofe na nossa economia, empresários extremamente preocupados, empresas que não terão talvez como se sustentar ainda, pessoas, empregados preocupados se terão ou não os seus empregos no futuro, um mal que está assolando o mundo inteiro, uma pandemia trazida pelo coronavírus. Então, querido, há constantemente notícias ruins. A TV, a internet, o rádio, tantos e tantos outros meios trazendo notícias ruins. Isso tem causado medo em tantas pessoas. Algumas pessoas têm estado em extremo apavoradas. Mas nós precisamos ter cuidado para nós não estarmos alimentando um medo que pode causar consequências terríveis em nós. Então eu quero falar sobre isso para você hoje. Não alimente os seus medos. Elias teve medo e a Bíblia diz que ele fugiu com medo de Jezabel. Ele andava sempre com um servo, um moço que andava ao lado dele, que o acompanhava. E a Bíblia diz que Elias dispensou o seu moço e disse: olha, vá para outro lugar, eu vou para um lugar agora diferente. A Bíblia diz que Elias fugiu para o deserto, um lugar de solidão, um lugar onde ele estaria só. O deserto não é um lugar bom. E Elias, ele foi para lá. Ele nem sequer quis levar o moço que trabalhava com ele, que estava sempre ao lado dele. Ele foi sozinho, porque ele queria se isolar. E a Bíblia diz que Elias, quando chega no deserto, lá ele faz uma oração a Deus, dizendo o seguinte: ele disse: Deus, já basta, tira a minha vida. Um homem de Deus agora faz uma oração pedindo a Deus para tirar a sua própria vida. E ele agora diz ao Senhor: eu não sou melhor do que os meus pais. Veja que Elias começa a desencadear uma série de medos, de pavores, de tantas outras coisas dentro dele. Elias deseja a morte, Elias com medo de uma mulher sanguinária, e Elias agora com autocomiseração. Ele estava agora alimentando os seus medos. E Elias, a Bíblia diz que Deus agora, se preocupando com Elias, mandou um anjo para preparar para ele uma comida. E a Bíblia diz que o anjo veio, preparou uma comida, já tinha água para ele, ele comeu, e a Bíblia diz que ele voltou a dormir. O anjo o acordou novamente e disse: coma e beba, porque a tua caminhada será longa.
E havia uma direção de Deus para Elias ir para um lugar, para um monte, onde se chamava o Monte de Deus, Monte Horebe. E o anjo acorda Elias, ele come, a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele andou 40 dias até chegar no Monte Horebe, o Monte de Deus. Nos leva a entender que se o monte se chamava o Monte de Deus, era um lugar onde Deus estaria esperando por Elias, e lá o Senhor ele iria falar com Elias, ele iria restaurar a vida de Elias. Ao chegar no Monte Horebe, Elias ele entra numa caverna. E ali dentro daquela caverna, ele começa a desencadear ainda mais medos e temores dentro dele. Elias ele começa a alimentar os seus medos. A caverna não havia sido feita para Elias. A ordem de Deus era que ele fosse para o monte, mas que ele não ficasse dentro de uma caverna. Mas ele decidiu entrar dentro de uma caverna, porque Elias estava angustiado, deprimido. Elias estava em depressão. Elias estava cheio de temores. Elias já tinha feito uma oração pedindo para Deus tirar a sua própria vida. E Elias está ali agora naquele monte chamado monte, ou naquela caverna, um lugar que talvez fosse para morcegos, um lugar que era ali para ursos, mas ali um homem de Deus agora ele estava ali, porque ele tinha alimentado os seus medos. E a Bíblia diz que quando Elias estava ali na caverna, no capítulo 19, no versículo 9, diz assim, que ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. E a palavra de Deus veio como uma pergunta para Elias, dizendo o seguinte: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus ficou surpreendido com Elias. E Deus pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui, nessa caverna? Deus tinha um encontro com Elias no monte. No cume do monte, Deus queria se manifestar, falar com Elias, restaurar Elias, mas ele veio tão cabisbaixo, tão depressivo, ele estava ali, tinha desencadeado tantos medos, estava alimentando os seus medos, que ele decidiu, não, no monte agora não, eu quero agora a caverna, eu quero ficar aqui isolado, nesse lugar escuro, sem ninguém, eu quero ficar sozinho. E nós precisamos ter muito cuidado, porque em dias como esse a qual nós estamos vivendo, nós devemos policiar os nossos pensamentos. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós estamos nos alimentando diariamente, através do que vemos, e através do que ouvimos, e através também do que pensamos. Podemos estar vivendo dias difíceis, e estamos vivendo dias difíceis, mas isso não quer dizer que nós temos que alimentar os nossos medos. Estamos vivendo, na grande maioria das pessoas, dias de quarentena. A grande maioria das pessoas estão cumprindo a quarentena. Muitas pessoas dentro dos seus lares, dentro das suas casas. Mas é o seu lar, é a sua casa. Não faça da sua casa uma caverna, mas faça do seu lar um monte, Horebe, onde você sabe que Deus vai estar na sua casa. Onde você sabe que é o lugar onde você vai ter um encontro com Deus. Um lugar onde você pode desfrutar de paz com a sua família. E que você pode decidir o que você vai ver na sua TV, o que você vai ouvir e o que você vai alimentar a sua mente. Certa vez, Martinho Lutero, ele falou uma frase que muitas pessoas citam hoje. Ele disse o seguinte: ninguém pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas nós podemos impedir que os pássaros façam ninhos sobre as nossas cabeças. Você não pode impedir, nem eu e nem você podemos impedir que venha um pensamento ruim, mas nós podemos impedir que eles permaneçam em nossas mentes. Troque os seus pensamentos, vigie a sua mente. A sua casa é o seu lar, mas não faça do seu lar a sua caverna. O seu quarto deve ser um lugar de descanso e não a sua caverna. A sua casa pode ser o lugar em que o próprio Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás em secreto ao teu Deus, e o teu Deus
que lhe ouvirá em secreto te responderás. A sua casa, o seu quarto pode ser um lugar de descanso, mas também de orações. Então, querido, não alimente os seus medos. Quando Deus marca com Elias para encontrar com ele no monte Horebe, ele vai até lá, mas o que ele procura é uma caverna, porque ele estava alimentando os seus medos. Nesses dias, mesmo tantas dificuldades, na sua casa tem sido o lugar onde Deus tem marcado o encontro contigo. Como é maravilhoso termos um encontro com o Senhor. E a Bíblia diz que quando Deus aparece a Elias, porque o próprio Deus foi na caverna, e quando Deus chega na caverna, Deus disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Até Deus ficou surpreso. Sabia que Deus ele pode ficar surpreso com você? Aquele que tem alimentado a sua vida com a palavra, aquele que tem liberado a cada dia uma palavra de fé, de ânimo, que tem mostrado o caminho para você. Mas você pode falhar com isso se você alimentar os seus medos. Então, querido, a palavra de Deus e a ordem de Deus para você hoje é: não alimente os seus medos. E ali a Bíblia diz que na caverna Deus fala a Elias: olha, vou vir te visitar. E a Bíblia diz que Elias ouviu um terremoto, viu pedras ali, barulhos de pedras, viu coisas sobrenaturais ali, mas Deus não estava ali. E quando Elias sai para fora da caverna ali, a Bíblia diz que uma brisa suave envolveu Elias. E Elias percebeu naquele momento que era Deus ali. Deus trazendo a sua presença. O Senhor mostrando que Ele estava com Elias, mesmo ele tendo alimentado os seus medos, mesmo ele tendo fugido de Jezabel, daquela rainha, mesmo ele tendo ido para o deserto, e mesmo ele tendo em direção ao monte, mas entrando na caverna, Deus foi ao encontro dele. Porque Deus ele não abandona os que Ele ama. Porque Deus ele não vê as pessoas que Ele ama como descartáveis. Não. Hoje serve, já serviu, se hoje não serve, vou jogar fora. Não. O Senhor é aquele que nos ama. É aquele que prometeu estar conosco todos os dias. Ele está contigo no dia bom, mas está também contigo no dia mau. Ele está contigo quando você está cheio de coragem, mas Ele também está contigo quando você decide fugir ou para o deserto ou se enfiar numa caverna. Ele vai ao teu encontro, mas Ele vai para lhe tirar. Amém, querido? E a Bíblia diz que Elias ainda permanece naquela caverna. Depois Elias sai, decide ficar na porta da caverna. Era para ele sair e ir para o monte de Deus. E pela segunda vez a Bíblia diz que Deus ele pergunta a Elias. Deus ele faz a pergunta a Elias pela segunda vez. No versículo 13, pergunta a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Não era para Elias estar naquela caverna, mas tudo aquilo aconteceu porque ele alimentou os seus medos. Deus ainda tinha projetos para Elias. Deus ainda tinha Elias para ungir profeta, para ungir reis. Deus ainda tinha sonhos para Elias. Mas Elias achava que era um fim para ele, que já tinha encerrado. Dias como esse, eu não sei como é que você está emocionalmente, não sei como é que você está se sentindo sentimentalmente, não sei como é que você está se sentindo espiritualmente. Talvez você esteja vivendo um desgaste muito grande. Talvez você esteja numa preocupação tão extrema ao ponto da sua mente estar cansada e seu corpo está sentindo já isso. Doenças psicossomáticas, achando que vai ser o seu fim, que dessa você não passa, que vai ser falência, que vai acontecer isso, que vai ser aquilo. Querido, quero falar ao teu coração que Deus ainda tem sonhos para você. Deus ainda tem projetos para você. Então, querido, assim como Deus sonhava com Elias, sonhe também. Sonhe, porque Deus ainda tem projetos para a sua vida. Não alimente os seus medos, mas alimente os seus sonhos. A sua casa é o seu lar, o lugar onde Deus pode te visitar. Então, querido, sonhe.
É o momento de você sonhar. Você pode pegar um papel e escrever os seus sonhos, pensar, conversar com o seu cônjuge. Assim que acabar tudo isso, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sonhe para onde você vai, sonhe para onde você vai viajar. Eu falava com minha esposa ontem, eu disse, olha, daqui a um tempo, depois que tudo isso passar, daqui a um tempo, nós vamos viajar. Ela disse, nós vamos viajar. E eu disse, e eu quero fazer uma viagem, eu quero ir para a Chapada Diamantina. Ela disse, para lá eu não vou, mas você pode ir com alguns amigos. Ela já me liberou, graças a Deus. E eu quero ir com alguns amigos, eu quero passar ou uma semana ou 2 semanas fazendo trilha, tomando banho de cachoeira. Sabe por quê, querido? Porque eu tenho aprendido que enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar sonhando. Porque Deus, Ele ainda tem sonhos para mim, Ele ainda tem projetos para mim. Sonhe também, porque Deus, Ele tem sonhos e projetos para você. Não alimente os seus medos, alimente os seus sonhos. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e que esta palavra gere vida e vida abundante em seu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.